Bom dia, lindinhos de titia do 6º ano. Hoje nós vamos aqui, continuar aí o nosso livro 2, que nós estamos ainda fazendo a correção do livro 2, e nós vamos corrigir o capítulo 10, que são as misturas do cotidiano, que é o último capítulo do nosso livro para fazer a correção. Vamos todo mundo aí pegar o livro bonitinho, porque eu não quero nada em branco, hein? O livro tem que estar todo preenchidinho, hein? Não vai ter desculpa, hein? Vamos lá. Vamos ver onde a gente tem atividade. Já na página aí 86 a gente tem nossa primeira atividade. É um investigue. Vamos lá, gente, olha só. No capítulo anterior, você viu que as misturas podem ser monofásicas, apresentar uma única fase, ou polifásica, apresentar mais de uma fase, 2, 3, 4 ou mais. Como nos exemplos a seguir. Aí no exemplo 1 aqui, ó, deixa eu aumentar aqui. No exemplo 1 aqui, eu tenho água e sal. Olha o que a gente vê aqui quando tem água e sal misturada. A gente só vê uma única fase, ó, a gente só vê a água. E no exemplo 2 eu tenho gasolina, que é um material oleoso, tá? E água. E o que a gente vê? Duas fases distintas, ó. Tá vendo? Ou seja, aqui eu tenho uma mistura homogênea, porque toda mistura homogênea a gente só vê uma fase. E aqui eu tenho uma mistura heterogênea, porque nas misturas heterogêneas eu vejo mais de uma fase. Que pode ser 2, 3, 4, basta a gente ver mais de uma fase, né? Analise as duas imagens e responda as questões a seguir, levantando hipóteses. Se necessário, troque ideias com seu professor. Vamos lá. Número 1. Por que o sal desaparece na água e a gasolina não? Olha só, gente. Porque o sal, ele se dissolve na água. E a gasolina, ela não se dissolve, tá? No caso aí, o sal com a água, ele forma uma mistura homogênea, como a tia já falou, enquanto a gasolina e a água formam uma mistura heterogênea. Futuramente, vocês vão ver que é de acordo com a polaridade da substância, mas isso é bem futuramente, quando vocês estiverem lá no ensino médio, tá? Mas o sal ele se dissolve na água e a gasolina não se dissolve, já seria uma resposta. Número 2, na mistura heterogênea, que equivale à imagem 2, né? Essa imagem aqui, da gasolina e a água, por que a gasolina fica na parte de cima e a água fica na parte de baixo? Olha só, gente, a gasolina ela é mais leve, ou seja, menos densa que a água, por isso que ela flutua, tá? Número 3. Se fosse acrescentar uma grande quantidade de sal à mistura 1, no copo de água com sal, a aparência dessa mistura continuaria sendo a mesma? O que aconteceria? Não seria a mesma, tá, gente? Olha só. A aparência mudaria, porque ao acrescentar uma grande quantidade de sal na água, uma parte desse sal se depositaria no fundo do recipiente, tá? Você ia ver separado um pouco daquele sal no fundo e a água. Isso porque todas as moléculas de água que tem ali já dissolveram o máximo de sal que ela conseguia. Aí, quando ela não consegue dissolver mais sal nenhum, esse sal ele vai lá para o fundo, se deposita no fundo, tá bom? Número 4. E o que aconteceria se fosse acrescentada mais gasolina mistura 2? As duas substâncias continuariam formando duas fases? Sim. Tá, gente? A gasolina continuaria na parte de cima e a água na parte de baixo, tá? Não ia acontecer nada de diferente. Aí agora nós vamos para a página, onde tem mais uma atividadezinha aqui, na página... Deixa eu ver aqui no livro, que eu tô com o livro na mão. Na página 91, a gente tem um ler e descobrir. Vamos lá. Vamos ler. Artista do bronze. A escultura representada a seguir foi feita pelo artista plástico Léo Santana e está localizada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma estátua produzida em 2002, em homenagem ao centenário do escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade. Assim como outras obras do artista, a escultura
intitulada Drummond, foi feita com bronze, uma liga metálica composta por bronze, estanho e proporções variáveis de outros materiais. Analise-a e, em seguida, responda às perguntas propostas. Vamos lá, gente. Número 1. O que você pode observar sobre a escultura de Drummond? Olha a escultura. Vamos ver. Considere o estilo e o aspecto da obra, sua localização, sua deposição e etc. Vamos lá, gente. O que a gente pode observar? Parece realmente real, né? Parece um homem sentado, né? Existem algumas manchas, né, na escultura, mas ela está em bom estado de conservação. Foi colocada em uma praia, né? Por isso que deve acontecer as manchas. O poeta foi representado em uma postura relaxada, sentada num banco do calçadão, segurando, acho que é um livro, né? Tudo isso a gente pode observar na estátua. Número 2. O bronze é resistente, não sofre enferrujamento ou pode ser polido. Por que essas características são importantes na produção de uma escultura como a de Drummond? Vamos lá, gente. Porque essas características aí vão ser importantes aí para a manutenção da escultura, né? Que está localizada ao ar livre e ainda está localizada em uma área perto do mar, né? Então, mar, a salinidade poderia até, e a umidade também, deixar essa escultura enferrujada. Ela sofre diversas interferências naturais e também humanas, né? Por ser um ponto turístico do Rio de Janeiro. Então, precisaria ser um metal aí resistente. Número 3. Que outras obras de bronze você conhece? Seja pessoalmente ou não. Lá em Cabo Frio, tinha uma escultura de um surfista em bronze também, perto da praia. Tinha umas esculturas que eu nem sei se existem mais, de umas crianças pulando corda, também eram todas em bronze, tá? Se vocês lembrarem de alguma outra aí que vocês conheçam, escrevam aí na questão número 3. Tá? Agora vamos para o Agora é com Você, da página 92. Considerando o ponto de vista científico, explique o que é uma solução. Olha só, gente, solução é uma mistura homogênea, uma única fase. Toda solução é uma mistura homogênea, na qual uma ou mais substâncias se dissolvem em outra. A substância dissolvida na solução é chamada de soluto, e a substância que dissolve o soluto é chamada de solvente. Tá? Essa é a resposta da número 1. Número 2. Aço, latão e ouro desoroquilates são materiais utilizados para diferentes finalidades. Eles são encontrados de forma natural no meio ambiente? Justifique sua resposta. Não, gente, não são encontrados de forma natural, tá? Pois eles, na verdade, eles são ligas metálicas, ou seja, misturas homogêneas de metais, tá? Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele é uma mistura de ouro, prata e cobre. Tá? Ele não é um ouro puro, até porque o ouro ele é um metal que ele não é muito duro, então não daria para fazer um anel de ouro puro. Então ele precisa da união aí com prata e cobre para formar essa liga metálica. A mesma coisa acontece com o latão e com o aço, são ligas metálicas, mistura de metais, tá? A gente derrete eles, mistura e depois eles solidificam. Número 3. Dos seguintes componentes químicos, marque X naqueles que são os solutos na mistura ar atmosférico. Olha só, soluto é o gás que está em menor quantidade. Solvente é o gás que está em maior quantidade. Vamos lá, o gás que está em maior atmosfera, o ar atmosférico, ele é composto de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água, alguns gases nobres, tipo argônio, neônio, e o que está em maior quantidade no ar atmosférico, que a gente chama de solvente, é o nitrogênio. O resto dos outros gases, eles são soluto. Então, a gente vai marcar o argônio,
A gente vai marcar o gás oxigênio e a gente vai marcar o gás carbônico, que estão em menor quantidade. Ferro não está no ar atmosférico. E o nitrogênio a gente não vai marcar, porque o nitrogênio ele é o solvente, porque ele é o gás que está em maior quantidade. Sempre quem é que está em maior quantidade é o gás, é o solvente, tá bom? Então a gente só marca aí argônio, gás oxigênio e gás carbônico aí, que são componentes do ar atmosférico. O ferro não é. Agora a gente vai lá para a página 95, que a gente tem outro Investigue. Vamos lá. Agora que você já conhece as características da matéria, retome os questionamentos propostos no Investigue da página 86, aquele que a gente fez lá atrás, no começo desse vídeo, verificando as hipóteses levantadas. 1. Sobre o fato de o sal desaparecer na água e a gasolina não, a resposta dada por vocês está cientificamente correta? Com base no conceito de solubilidade, reescrevam a resposta de forma adequada. Vamos lá. O sal é uma substância solúvel na água. Agora a gente vai escrever de uma forma científica, que atua como solvente nessa mistura. Isso significa que as partículas de sal interagem com as moléculas de água, desaparecendo no líquido. No caso da gasolina, ela não é solúvel na água, ou seja, suas moléculas não interagem com as moléculas de água. Por isso, a mistura apresenta duas fases. Agora a gente escreveu cientificamente falando. Número 2. E sobre a gasolina ficar na parte de cima da água? E sobre a gasolina ficar na parte de cima e a água ficar na parte de baixo da mistura? Qual seria a explicação científica para isso? Vamos lá. Além de não se dissolver na água, a gasolina é menos densa que a água. Por isso, ela fica na parte de cima da mistura. Assim como acontece com o óleo, a gasolina também permanece na parte de cima da mistura, independentemente da quantidade adicionada à água. Quanto o sal, será que continua da mesma forma? É hora de testar. Encha um copo com a água e acrescente uma pequena quantidade de sal, com uma colher. Mexam bem a mistura e aguardem uns minutos. Agora coloquem mais sal, dessa vez em grandes quantidades. Mexam novamente e aguardem mais alguns minutos. Façam aí na casa de vocês para vocês verem o que acontece. Número 3. Como ficou a aparência da mistura após vocês colocarem mais sal? Por que isso aconteceu? Responda com base nos conceitos de solubilidade. Vamos lá, gente. Parte do sal se depositou no fundo, do recipiente. Isso acontece porque a quantidade do sal, que é o soluto, colocada no copo, foi superior à quantidade da água, que é o solvente, capaz de dissolver esse material. A água não conseguiu dissolver mais tanto sal, tá? Acabaram as moléculas de água para tanto sal. Agora tem um agora com você na página 96. Vamos lá. Número 1. Em uma aula de ciências, a professora solicitou aos alunos que continuassem uma torre de líquidos, que consiste em um recipiente cilíndrico contendo diferentes materiais que formam camadas coloridas. Essa torre deveria ser feita utilizando os seguintes materiais: água com corante vermelho, álcool com corante azul, azeite, água raiz, que é um líquido incolor, e mel. Com base nisso, faça o que se pede a seguir. Letra A. Considerando as solubilidades e densidades de cada um dos líquidos utilizados, represente por meio de um desenho o resultado obtido pelos alunos ao prepararem a torre, adicionando os líquidos na seguinte sequência. Primeira sequência: água com corante vermelho, mel, azeite, álcool com corante azul e água raiz. Segunda sequência: primeiro boto mel, depois o álcool com corante azul, água com corante vermelho,
a água raiz e o azeite, tá? Aí ele tá dando aqui algumas solubilidades, ó. Solubilidade em água e a densidade. Água com corante vermelho, tá? Todas as não acontece nada. Álcool com corante azul é solúvel, azeite é insolúvel, água raiz é insolúvel e o mel é insolúvel, ou seja, não se dissolve com a água. Primeira sequência, espera-se que o desenho representado, represente 5 fases na seguinte sequência. Então, vocês vão desenhar aí, vão fazer um recipiente bonitinho. Primeiro lá embaixo no fundo, mel. Depois, água com corante vermelho. Aí depois, o azeite. Depois, o álcool com corante azul. Depois, a água raiz por cima. Vocês podem fazer um recipiente e escrever um por um, tá? Primeiro mel, depois a água com corante vermelho, depois o azeite, depois o álcool com corante azul e depois a água raiz. E na segunda sequência, vocês vão desenhar aí a seguinte sequência. Desenha o recipiente, vai botar mel, a formação de um líquido roxo, que vai ser a mistura da água com álcool, tá? Porque eles vão se misturar, a água vermelha com o álcool azul. E um líquido amarelado, que o azeite vai se misturar com a água raiz. Então, vamos desenhar a segunda sequência, somente 3 fases. Letra B. A professora solicitou aos alunos que acrescentassem à primeira sequência os seguintes materiais: bola de gude, borracha e bambu. Considerando a densidade desses materiais, indique a posição de cada um deles na torre. Justifique sua resposta. Então, vamos lá, gente. A bola de gude irá afundar no mel, ela vai lá para o fundo, tá? Já que apresenta uma maior densidade, ó, a bola de gude é maior densidade, então ela vai para o fundo. A borracha flutuará no mel, porque ela apresenta uma densidade menor do que a densidade do mel, que está aqui, ó. E o bambu flutuará na água raiz, já que ele apresenta uma densidade menor do que a densidade da água raiz. Tá bom, gente? Então, ó, tia vai parar esse vídeo aqui. A gente vai continuar nossas correções desse capítulo no próximo vídeo, que é um capítulo cheio de exercícios, né? Um capítulo grande. Então, a tia vai parar essa correção aqui e vai continuar na próxima semana, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Ó, grande beijo, fiquem com Deus, até semana que vem.